Gostaria de começar com o Namastê, saudando a luz, a bondade e a presença de Deus em todos vocês. É uma verdadeira honra compartilhar um pouco da minha jornada com todos vocês hoje. Obrigado. No entanto, peço desculpas por não conseguir falar com vocês em português. Estou muito feliz em compartilhar o trabalho da empresa social que administro, chamada Sama Sama Internacional. Na Sama Sama Internacional, capacitamos comunidades marginalizadas globalmente a compartilhar suas próprias histórias por meio da criação de passeios éticos e do desenvolvimento de empreendimentos sociais. Em Londres, trabalhamos com sobreviventes de desabrigados, tráfico de pessoas, escravidão moderna e refugiados, trabalhando com eles para criar seus próprios passeios a pé por Londres. Esses passeios fornecem renda e visibilidade para comunidades marginalizadas, fornecendo uma renda estável para que elas não fiquem desabrigadas novamente. Os passeios também permitem que elas liderem conversas sobre tópicos como falta de moradia, para ajudar a melhorar atitudes e reduzir o estigma associado à falta de moradia. Em Brasília, estamos embarcando em iniciativas semelhantes com foco em narrativas lideradas pela comunidade e empreendedorismo social para destacar questões locais, amplificar vozes e criar oportunidades econômicas sustentáveis. Nosso primeiro projeto será trabalhar com mulheres trans pela cidade, pois elas enfrentam muita discriminação e desafios para encontrar oportunidades de emprego seguras. Estamos ansiosos para trabalhar com outras comunidades marginalizadas em um futuro próximo também. Hoje, eu gostaria de compartilhar alguns conceitos universais do jainismo com vocês e como isso me levou a criar esta empresa social que administro. Embora o jainismo tenha sido a religião e a herança em que nasci, acredito que os conceitos são universais para muitas comunidades diferentes ao redor do mundo. Usarei alguma terminologia indiana ao longo desta palestra, com a qual muitos de vocês já devem estar familiarizados. O primeiro desses conceitos é seva. Alguém já ouviu esse termo antes e poderia me dizer o que é? Para mim, seva significa serviço altruísta a todos os seres. O termo sânscrito seva pode ser traduzido como trabalho realizado sem qualquer pensamento de recompensa ou retribuição, de uma forma que beneficie a sociedade e outros seres. Embora seva seja geralmente visto como um esforço nobre e virtuoso, ele não é isento de complexidades e potenciais desvantagens, especialmente quando as intenções são equivocadas ou o ato de serviço se torna uma forma de autogratificação em vez de altruísmo genuíno. Uma distinção fundamental que gostaria de fazer aqui é que nem todas as formas de voluntariado e caridade são positivas e que também há muitas vezes em que isso faz mais mal do que bem. Quando realizado com intenções puras, seva pode promover humildade, empatia e uma compreensão mais profunda da interconexão da vida. Um bom exemplo de seva positivo é se envolver em esforços de conservação ambiental, com plantio de árvores e reflorestamento. Essas atividades são feitas sem esperar nada em troca. No entanto, nem todas as formas de seva são inerentemente positivas. Quando o ato de serviço é motivado pelo ego, paternalismo ou desejo de autopromoção, pode resultar em danos não intencionais. É aqui que o conceito de seva pode se tornar problemático. Aqui estão alguns exemplos em que o espírito do seva foi comprometido, levando a resultados negativos. Primeiro, o volunturismo. O volunturismo é quando turistas combinam viagens com trabalho voluntário de curto prazo. Isso se tornou cada vez mais comum. Quando isso acontece em favelas, por exemplo, embora muitos voluntários realmente queiram ajudar, a falta de compreensão da cultura e do contexto local pode levar a danos não intencionais. Por exemplo, os voluntários podem participar de programas de ensino de curto prazo, pintar casas ou se envolver em outras atividades comunitárias sem o treinamento adequado. Esses esforços geralmente carecem de sustentabilidade e não conseguem abordar as causas básicas da pobreza. O fluxo constante de voluntários de fora da comunidade pode perturbar as comunidades locais e perpetuar estereótipos de favelas como lugares de pobreza que precisam de salvadores externos.
Isso pode minar os esforços locais de empoderamento e autodeterminação, transformando o ato de seva em uma forma de exploração, onde o foco está na experiência dos voluntários em vez das necessidades da comunidade. Outro exemplo é o de escolas subfinanciadas, particularmente em áreas rurais ou urbanas empobrecidas, que se tornam locais para programas de voluntariado de curto prazo. Embora a intenção por trás desses programas seja frequentemente apoiar a educação, eles podem criar mais danos do que benefícios quando não são gerenciados adequadamente. Voluntários, muitas vezes não treinados em ensino ou psicologia infantil, podem fornecer educação inconsistente ou de baixa qualidade, o que pode interromper o processo de aprendizagem. Essas intervenções de curto prazo também podem ofuscar os esforços de professores locais, que estão mais familiarizados com a necessidade dos alunos e o contexto cultural. Além disso, tais programas podem desviar financiamento e atenção de soluções mais sustentáveis, como investir em educadores locais, infraestrutura e reformas educacionais de longo prazo, e fornecer empregos para as pessoas para ajudá-las a sair de situações de pobreza. O segundo tópico que eu quero abordar é a caridade que cria dependência. Movimentos de caridade bem-intencionados que fornecem alimentos, roupas ou outras formas de ajuda podem, às vezes, criar uma cultura de dependência em vez de empoderamento. Há muitos exemplos de quando repetidas distribuições de ajuda de curto prazo, como cestas básicas para comunidades empobrecidas, não foram associadas a programas que promovem a autossuficiência, como o treinamento de habilidades, criação de empregos ou educação. Embora tais iniciativas possam fornecer alívio imediato, elas geralmente não abordam os problemas sistêmicos da pobreza e podem inadvertidamente levar a uma dependência da caridade em vez de promover resiliência e independência dentro das comunidades. Esta abordagem ao seva carece de uma visão e compreensão de longo prazo do desenvolvimento sustentável. This approach to seva lacks a long-term vision and understanding of sustainable development. A terceira ponto que eu quero abordar é a imposição religiosa ou ideológica no trabalho social. Algumas organizações se envolvem em trabalho social, ou seva, com a agenda oculta de conversão religiosa ou influência ideológica. Isso pode ser particularmente problemático em comunidades diversas, onde as pessoas podem ter diferentes crenças ou visões de mundo. Por exemplo, certas organizações de caridade podem fornecer alimentos ou serviços educacionais, mas com a condição ou expectativa de frequência religiosa ou adesão a um sistema de crenças específico. Esse tipo de serviço condicional pode levar à divisão social e ao ressentimento, pois não é verdadeiramente altruísta, mas serve para promover uma agenda específica. O verdadeiro seva deve ser sobre serviço sem amarras, respeitando a autonomia e a dignidade daqueles que estão sendo atendidos. Agora eu gostaria de fazer algumas sugestões sobre como realizar um seva significativo. Para que o seva seja genuinamente benéfico, em qualquer contexto, ele deve ser baseado na humildade, sensibilidade cultural e um compromisso de empoderar em vez de explorar as comunidades. Entender o contexto local, envolver os membros da comunidade na tomada de decisões, focar em impactos sustentáveis e de longo prazo e evitar quaisquer agendas ocultas, são etapas cruciais para garantir que o seva continue sendo uma força para o bem. Em vez de impor soluções externas, o seva eficaz deve ter como objetivo elevar as comunidades por meio de parcerias, diálogo e respeito mútuo. Para garantir que o seva continue sendo um esforço verdadeiramente altruísta e positivo, é melhor abordá-lo com atenção plena e humildade genuína. Aqui estão algumas dicas para se envolver no seva adequadamente. Primeiro, pensar sobre a intenção. É importante examinar as motivações e garantir que elas estejam alinhadas com os princípios de compaixão e altruísmo. Devemos nos perguntar: estou fazendo isso por reconhecimento ou para genuinamente beneficiar os outros? O segundo é sensibilidade e compreensão cultural. Antes de se envolver em qualquer forma de serviço, é essencial entender o contexto cultural, social e econômico da comunidade atendida. O seva eficaz respeita a autonomia e a dignidade daqueles que recebem ajuda, evitando quaisquer atitudes paternalistas. Terceiro, compromisso de longo prazo em vez de gratificação de curto prazo. O verdadeiro seva geralmente requer compromisso sustentado em vez de intervenções de curto prazo. Estabelecer relacionamentos de longo prazo pode levar a resultados mais significativos e sustentáveis.
Isso é particularmente importante para evitar impactos negativos do voluntarismo, sobre os quais falamos anteriormente. 4. Capacitar em vez de habilitar. O SEVA seria melhor se fosse incapacitar indivíduos e comunidades em vez de criar dependências. Isso envolve colaborar com líderes locais e membros da comunidade para identificar suas necessidades e apoiá-los na busca de soluções sustentáveis. Quinto, refletir e aprender. Depois de se envolver no SEVA, também é importante reservar um tempo para refletir sobre a experiência. Que impacto isso teve? O que poderia ter sido feito de forma diferente? Tentamos trazer as melhores práticas do SEVA para tudo o que fazemos. Envolvemos as comunidades marginalizadas com as quais trabalhamos em todos os aspectos do design e da entrega para garantir que as soluções atendam às suas necessidades específicas e que os projetos sejam genuinamente úteis e fortalecedores em vez de impor soluções externas. Esta é a razão pela qual estou aqui há aproximadamente 3 semanas, tentando aprender mais sobre os contextos locais e as necessidades das comunidades com as quais planejamos trabalhar, para que possamos co-criar um programa de treinamento significativo. O segundo conceito sobre o qual gostaria de falar hoje é o de Ahimsa, e tenho certeza de que muitos de vocês já ouviram falar deste conceito antes, como um dos princípios fundadores do jainismo. Este lindo café Utopia é o local ideal para falar sobre a Ahimsa, porque é claro que este é um estabelecimento vegano, então nenhum animal é ferido na preparação de qualquer uma das suas deliciosas comidas servidas aqui. A não violência para nós, na Sama Sama Internacional, vai além do veganismo, embora isso seja, claro, de grande importância para nós. Para também a não violência ativa, que envolve esforços proativos para abordar e resolver conflitos e injustiças por meio de coisas como a defesa do empoderamento e do trabalho em prol da mudança social. Usamos o nosso programa de treinamento para ajudar comunidades marginalizadas a se tornarem melhores narradores, storytellers, de suas experiências e perspectivas, e melhores defensoras de suas próprias comunidades, ajudando-as a liderar conversas sobre coisas como falta de moradia, que podem ajudar a melhorar a compreensão e reduzir estigmas e estereótipos. Esperamos que essas conversas levem a mais oportunidades para moradores de rua, refugiados, trans e outras pessoas marginalizadas encontrarem novas e melhores oportunidades de trabalho. Por exemplo, se mais pessoas entenderem e se tornarem mais receptivas e respeitosas, então esperamos que isso lhes permita ainda mais oportunidades educacionais e de trabalho. O terceiro conceito sobre o qual gostaria de falar hoje é Maitri, um conceito de amizade universal que enfatiza a compaixão, a empatia e a boa vontade para com todos os seres vivos. Em um mundo com tanta diversidade e desigualdade social, o Maitri oferece uma estrutura poderosa para unidade, coesão social e mudança positiva. Ele incentiva a visão de cada indivíduo, independentemente de sua origem, com gentileza, compreensão, transcendendo as barreiras de raça, classe, religião e nacionalidade. Há tantos exemplos maravilhosos de Maitri em ação em Brasília. Os Mãos Solidárias, o projeto Biblioteca Humana de Brasília e ações ambientais lideradas pela comunidade. A iniciativa Mãos Solidárias. Este é um projeto de cozinha comunitária em Brasília que fornece alimentos e suprimentos essenciais para famílias de baixa renda, moradores de rua e grupos vulneráveis, especialmente durante os tempos desafiadores como a pandemia da Covid-19. Voluntários e membros da comunidade se reúnem para cozinhar, distribuir refeições, promovendo um senso de responsabilidade compartilhada e compaixão. Esta iniciativa incorpora Maitri ao mostrar amizade incondicional e apoio aos necessitados, independentemente de sua origem. 2. Projeto Biblioteca Humana de Brasília. A iniciativa Biblioteca Humana em Brasília oferece um espaço para pessoas compartilharem suas histórias pessoais para quebrar preconceitos e construir empatia entre diferentes grupos sociais. Indivíduos de comunidades marginalizadas, como aqueles afetados por racismo, falta de moradia ou vício, tornam-se livros vivos que compartilham suas experiências com leitores. E isso promove diálogo, compreensão, conexão, cultivando Maitri, ao reduzir a distância social e promover amizades significativas entre diversas origens.
3. Ações ambientais lideradas pela comunidade. Grupos como o Coletivo da Cidade e outras organizações ambientais em Brasília trabalham em projetos que reúnem diversos membros da comunidade para abordar questões como poluição, reciclagem e jardinagem urbana. Esses esforços não visam apenas proteger o meio ambiente, mas também criar espaços para as pessoas se conectarem, compartilharem conhecimento e apoiarem umas às outras. Essas iniciativas incorporam Maitree ao nutrir um senso de responsabilidade compartilhada e amizade em relação às pessoas e ao planeta. Maitree desempenha um papel crucial na promoção de um senso de pertencimento, especialmente no trabalho da Sama Sama Internacional, com indivíduos marginalizados, pois nossos programas ajudam pessoas de diversas origens a se sentirem vistas, e promovendo, em última análise, um senso mais forte de pertencimento e integração comunitária. Para sobreviventes do tráfico de pessoas, o Maitree oferece uma abordagem compassiva que os ajuda a reconstruir a confiança na sociedade. Ao treinar esses indivíduos para se tornarem guias turísticos, a Sama Sama os capacita a compartilhar suas próprias histórias e perspectivas, transformando seu trauma em uma narrativa poderosa que incentiva a conexão e a compreensão. Este processo não só auxilia na cura pessoal, mas também os integra à comunidade, criando um senso de pertencimento em um ambiente que antes era estranho e hostil. Da mesma forma, para indivíduos LGBTQIA+, e aqueles que passaram por situações de rua, que podem ter enfrentado exclusão social anteriormente, ajudamos esses indivíduos a recuperar seu espaço na sociedade. Os programas de treinamento promovem o respeito e a empatia tanto da comunidade quanto dos próprios indivíduos, garantindo que as vozes marginalizadas sejam ouvidas e valorizadas. O quarto conceito com o qual gostaria de falar com vocês hoje é Anekantvad, um princípio jainista de não absolutismo e o reconhecimento de múltiplas perspectivas, que promove a compreensão e a tolerância de diferentes pontos de vista, tocam a diversidade como a melhor maneira de todos nós vivermos juntos harmoniosamente. Ajuda-nos a ensinar que, embora eu possa não necessariamente concordar com seu ponto de vista, concordo que você tem o direito de ter o seu ponto de vista e que podemos ter múltiplas perspectivas existindo pacificamente juntos. E claro que estar aqui com a União Planetária no Brasil é um bom exemplo de Anekantvad em ação. Sua missão de promover a cooperação e o diálogo entre grupos diversos para enfrentar os desafios globais e promover um mundo mais equitativo, promovendo o diálogo intercultural, a resolução colaborativa de problemas e contribuindo para uma comunidade global mais inclusiva e harmoniosa é Anekantvad. E eu agradeço a todos vocês por isso. Is Anekantvad. So thank you so much for all that you do. In Sama Sama International's work, no trabalho de Sama Sama Internacional, esse princípio é vital para integrar indivíduos marginalizados em suas comunidades por meio do treinamento de guias turísticos. Para sobreviventes do tráfico de pessoas, que muitas vezes enfrentam isolamento e desconfiança, Anekantvad ajuda a preencher lacunas, valorizando suas perspectivas únicas. Ao treiná-los como guias turísticos, a Sama Sama Internacional os capacita a compartilhar suas histórias, o que não apenas auxilia em sua cura pessoal, mas também ajuda a comunidade em geral a entender e ter empatia com suas experiências. Da mesma forma, indivíduos LGBTQI+, marginalizados e aqueles com experiência de falta de moradia se beneficiam com a Anekantvad por meio de nossos programas de treinamento que lhes permite guiar passeios e apresentar suas próprias narrativas. A Sama Sama Internacional, portanto, cria um espaço onde suas vozes são ouvidas e valorizadas. Essa abordagem desafia preconceitos e promove a inclusão, garantindo que esses indivíduos se sintam reconhecidos e integrados à comunidade. Em essência, a Anekantvad, por meio das iniciativas de Sama Sama, ajuda a construir ambientes inclusivos, onde perspectivas diversas são celebradas, criando um senso mais forte de pertencimento e respeito mútuo entre todos os membros da comunidade. Eu espero que isso tenha fornecido uma visão interessante sobre alguns conceitos jainistas e a melhor compreensão do nosso trabalho na Sama Sama Internacional. Pegando a primeira letra de cada conceito sobre o qual falamos hoje, o S de Seva, doação altruísta, o A de Ahimsa, significando não violência,
O M de Maitri, significando amizade universal. O A de Anekantvad, significando não absolutismo. Você vai perceber que se soletra a palavra Sama. Sama-sama é uma palavra indonésia, que significa pertencimento e união. É o que pretendemos fazer por meio de nossas conversas, que acontecem com comunidades carentes em nossa excursão. Esperamos que essas experiências criem um melhor senso de pertencimento para todos e levem a mais seva, ahimsa, Maitri e Anekantvad. Estamos realmente gratos por essa oportunidade de compartilhar com todos vocês hoje, especialmente durante este momento auspicioso de Payurushan Pava, um festival jainista de 8 dias, onde nós nos concentramos na introspecção e no perdão. Se me permite, gostaria de encerrar essa breve apresentação com uma oração jainista de perdão. Eu direi o Pakrit, original, que é uma antiga língua indiana, e em seguida a tradução em inglês, antes de abrirmos para as perguntas, se estiver tudo bem com vocês. Kamemi savvajive, savvajiva kamantume. Mitime savvapuesu veiram majam nakenei. Que eu possa perdoar todos os seres vivos, que todos os seres vivos me perdoem, minha amizade se estende a todos os seres vivos e que eu não tenha inimizade com ninguém. Acho que eu quero agradecer aos anjos a sua presença aqui. Nós sentimos que temos muito a aprender com o trabalho que vocês fazem. Nós praticamente trabalhamos com esses objetivos que foram apresentados, mas somos aprendizes e sentimos que uma parceria da União Planetária do CEAN com Sama-sama será muito proveitosa para todos. Sentimos que estamos umbilicalmente ligados nas ideias, especialmente no que diz respeito de uma solidariedade humana inteligente. Não é mero assistencialismo emergencial, apesar da sua importância, mas é ir além, é criar condições que as pessoas possam atuar por si próprias, capacitadas que foram para isso. Isso com um objetivo que não tenha nada de pessoal e nem de grupo. Eu quero também destacar a importância do jainismo no mundo, porque ele, desde há séculos, trabalha com a ideia de ahimsa, que é o trabalho da inofensividade. E relações humanas dependem de afeto, de carinho, de amor. É a única forma real para nós fazermos esse mundo melhor. É com a ahimsa, é com paz, com amor. E por isso, muito obrigado. E a minha pergunta é a respeito do diagnóstico para esse projeto no território. Esse diagnóstico você faz para você entender a comunidade e criar um projeto de turismo sustentável, humanitário, com base no território, nas pessoas. E aí, depois, como que funciona esse projeto? Thank you for the question. The process takes a very Ela disse que o processo de diagnóstico é longo e dura aproximadamente de 4 a 18 meses, porque eles têm que entender o processo pessoalmente, individualmente, de um a um. Embora a Inglaterra seja um pouco diferente, nós tentamos fazer com que esta técnica seja adaptada aqui da melhor maneira possível, de tal forma que nós possamos ter a maior eficiência, a maior eficácia, realmente ajudando as necessidades de quem está sendo atendido e não de acordo com as nossas necessidades e visões. Eu gostei muito de ouvir você e os princípios do Sama-sama, porque nós temos aqui no Brasil, inclusive em Brasília, uma metodologia, uma tecnologia social chamada terapia comunitária integrativa, que nós temos
hoje 45 mil terapeutas comunitários no Brasil e em 25 países, e foi criada numa favela do estado do Ceará, no nordeste do Brasil, pelo professor Adalberto Barreto, e é dentro de uma favela do Ceará e também ligada à Universidade do Ceará. Essa proposta ela tem como princípio, na verdade, é um grupo de escuta, de fala e de construção de vínculos solidários. E nós entendemos que onde tem o problema, tem as soluções. E a nossa proposta, o nosso objetivo é desenvolver a autonomia, a cidadania, a resiliência e a descoberta de soluções coletivas. Então, é um trabalho que está sendo feito em vários locais, como nas próprias favelas, nas prisões, nas escolas, nos serviços de saúde, nas áreas sociais, com populações específicas, por exemplo, pessoas em conflitos com a lei, adolescentes em conflitos com a lei, com pessoas com HIV positivo, com familiares de adolescentes com problemas de comportamento, com mulheres em situação de violência doméstica ou violência urbana. Então, nós temos uma gama de situações que pode ser aplicada à terapia comunitária integrativa. Inclusive com crianças, pode ser adaptada para crianças, para adolescentes, para jovens, para idosos, para adultos, porque a metodologia, na verdade, é uma ferramenta para se trabalhar nas comunidades, nos grupos de sofrimento. Então, você adapta em cada população, em cada situação, qual é a melhor forma de trabalhar naquele grupo. Então, o professor Adalberto Barreto, que criou a metodologia, ele desenvolveu essa metodologia entendendo que, naquele local onde existe o sofrimento, também as pessoas têm condições de, no coletivo, encontrar suas próprias alternativas. E eu gostaria de ter a oportunidade de te passar algum material e te encontrar pessoalmente, se for possível. E temos duas companheiras ali, a Regina e a Helenice, e nós somos formadoras dessa metodologia. E queria te passar como um exemplo de tecnologia social aqui no Brasil. Eu gostaria de te agradecer por compartilhar esse conhecimento tão maravilhoso com a gente. E eu acho que, principalmente, eu gostaria de te agradecer pelo seu trabalho, que é muito lindo. E por você conseguir levar amor, você conseguir levar paz, você conseguir fazer um mundo melhor, onde, às vezes, a gente não consegue alcançar. E por trazer para nós um conhecimento de como a gente pode aumentar ainda mais esse trabalho lindo. E a minha pergunta é sobre, acho que uma das formas de como a gente pode ajudar, sobre a gente conseguir, sobre essa doação pura, sem interferência do ego. Quando essa paz, essa união ainda não, vamos dizer assim, não conseguiu, ainda não está completa dentro de nós, e dentro da gente tem esse desejo altruísta, mas ao mesmo tempo tem o ego ali querendo tirar um pouquinho de vantagem. O que a gente faz, entendeu? Wow, what a difficult question. Thank you. Essa é uma questão. I think I'm still on my own journey to understanding this. So maybe we'll meet Que again se eu in a olho few para years você and com maybe I'll have igualdade, a better answer for eu you. não vou ter essa necessidade, but I provavelmente eu if vou we estar all numa understand posição each other as onde being essa equal, interferência do ego then não that will seja tão hopefully make the ego go down sentida. anyway. If you are the same as I am, then there's no need for me to have a bigger ego than you, because we are all the same. So hopefully that can help us reduce the ego also. Eu sou membro da Sociedade Teosófica e também faço parte da Ordem Teosófica de Serviço.
E temos um livro, um manual, sobre a ordem teosófica de serviço, e um dos textos da Rachel Naomi Remen, ela não é teosofista, ela é uma médica americana maravilhosa, faz um projeto lindo também nos Estados Unidos. Ela causou uma virada de chave na minha cabeça. Num texto dela, ela diz a diferença sobre servir e ajudar. E tem muito a ver com o que você trouxe aqui hoje. Quando a gente serve, a gente se sente igual ao outro, um par, próximo. Quando a gente ajuda, parece que alguém precisa ser consertado. Então, existe um nível de hierarquia. Então, eu estou te ajudando. Nesse momento, existe uma disparidade. E uma das frases, né, e continuando o texto, ela diz, nós servimos a vida, porque toda essa natureza, estamos envolvidos, fazemos parte da natureza. E existe esse relacionamento de interdependência. Então, é muito mais sobre o que a gente pensa e como a gente age. É claro que eu posso falar, deixa eu te ajudar, mas se a gente tiver esse espírito de desigualdade, talvez a gente se sinta superior. E aí, pode ser que a gente cause ajude menos do que a gente imagina, né? Porque a pessoa que está recebendo essa ajuda pode se sentir inferior, né? Eu preciso, aquela pessoa, né, ela está sendo muito melhor, eu me sinto inútil, incapacitado. Então, eu me sinto muito tocada com as suas palavras, a forma como você trabalha, porque é com muita empatia que você leva isso para o mundo e com as pessoas com que você se relaciona, né, para levar esse projeto à frente. Parabéns. Eu também estou agradecida. Dessa forma, podemos contribuir para construir um mundo melhor para todos nós. Eu estou trazendo esse livro aqui para mostrar a todos. Já mostrei ao Ulisses Riedel, que é o presidente da União Planetária, da qual eu sou vice-presidente, que é um relato de como a paz, que é uma palavra assim, que a gente não sabe direito como usar, principalmente porque eu gosto mais da palavra harmonia. Mas aqui nesse livro a gente mostra que essa universidade existe porque, na hora que ela foi invadida brutalmente, foi com a paz que ela conseguiu permanecer. Falo do dia 29 de agosto, foi há pouco, de 1968, quando 5 estudantes da Universidade de Brasília, entre eles o Onestino Guimarães, presidente da FEUB, da qual eu era diretor, foi preso aqui brutalmente e mais 300 estudantes que estavam na sala de aula foram presos, alguns feridos, inclusive um que deu título ao livro, com uma bala na cabeça, estudante que não tinha nada com política e que estava lá na sala de aula, Valdemar da Engenharia. Eu ia lançar esse livro, isso aqui é a primeira impressão da gráfica, que eu estou até fazendo algumas correçõezinhas aqui. A gente nunca acaba de fazer correção, a gente nunca acaba de tentar melhorar mais ainda o produto. E 3 coisas nessa palestra aqui me mostraram que eu tenho que tomar uma atitude. A primeira é paz. Essa universidade existe porque os estudantes dela, ao invés de reagir violentamente à brutalidade da polícia, pura e simplesmente pensaram
estrategicamente do que queriam, e eu, que fui, então, presidente da FEUB naquele momento, porque todos os outros, Onestino foi preso, os outros foram, Onestino foi preso, e os outros todos fugiram. Fiquei eu, que era funcionário público federal, e professor, e arrimo de família, não tinha como fugir. Nem sei por quê, mas todos me recomendaram fugir. E aí, o que eu fiz? Eu era pura e simplesmente um diretor que foi levado para a chapa do Onestino porque eu tinha muito voto. Eu fazia os bailes, eu fazia os encontros culturais, eu fazia essas coisas que as pessoas queriam. E, em função disso, houve muito casamento em Brasília, nos bailes que eu fazia, e eu tinha muito conhecimento aqui na universidade, inclusive, com esse conhecimento, votos. Muito bem. Aí, eu que estava lá na cauda da diretoria, falei, Pinho, o que eu vou fazer? Falam tanto aqui em pegar em armas, em ideologias estranhas e tudo. O que eu vou fazer? Aí me veio aquilo que eu sempre fazia quando eu queria fazer um baile. Onde é que nós vamos fazer esse baile? E como é que nós vamos fazer? Qual orquestra que nós vamos levar? E, graças a Deus, tudo dava certo, porque eu ouvia as pessoas. Aí eu fui ouvir os estudantes da Universidade de Brasília sobre o que eles queriam fazer, já que a nossa universidade tinha sido invadida, e detalhe muito importante, ela ia ser extinta, como foi extinto o CIEM, porque os donos do poder julgavam que a universidade, tão perto da Praça dos Três Poderes, era um local de subversão. Então, esse livro relata exatamente que, por essa ouvida dos estudantes, nós tomamos a seguinte posição. Primeiro, procurar soltar os estudantes. E aí nós vimos uma coisa absurda naquela época. Brasília não tinha representação política. Nós não tínhamos deputados, senadores, nada. Perfeito, já me deu um minuto lá. E aí tivemos que buscar os senadores e deputados federais dos outros estados para vir aqui. E eles chegaram aqui e apanharam também. Foram para a quadra de basquete também. Um absurdo dos absurdos. Chegou até o representante do governo na Câmara dizer que ele, se não houvesse uma retratação do governo, ele ia renunciar ao cargo. Olha bem, o representante do governo na Câmara, não era oposicionista, não. Então, esse livro conta essa história e mostra que a paz pode ser uma ação. Por quê? Porque eu perguntei aos alunos e eles respondiam uma coisa muito simples. Eu falava, o que vocês querem que a gente faça? Nós queremos estudar. Nós viemos aqui para estudar. E a segunda resposta, nós queremos estudar na universidade da cidade que nós construímos. Porque a Revolução, então, dizia que, como tinha vindo para cá muita gente das terras de origem, que os estudantes tinham que voltar para suas terras de origem para estudar nas universidades de lá. Absurdo total. Então, eu conversei com o Ulisses Riedel, meu líder, e resolvi lançar o livro aqui, porque ele diz respeito à ação da paz, ele diz respeito à Universidade de Brasília e diz respeito a ouvir as pessoas. E o pertencimento de Brasília. Eu fiquei impressionado nessa época, porque as pessoas vinham para Brasília com a ideia de voltar. Os funcionários públicos federais não queriam vir para cá, queriam voltar lá para o Rio de Janeiro. E as outras pessoas que vieram para Brasília, vieram para ganhar dinheiro, pura e simplesmente, e voltar para suas terras de origem com o bolso cheio. A partir
desse perigo que correu a Universidade de Brasília, que, inclusive, tinha muito filho de militar, e tinha muito militar estudando aqui, cindiu-se a ideia de ser extinta a Universidade de Brasília. Então, a ação da paz fez com que a cidadania de Brasília, que não havia ainda, reagiu, porque ela ia perder um grande valor. E a última palavra é exatamente essa: pertencimento. Nós somos de Brasília, a Universidade é de Brasília, nós somos da Universidade de Brasília, a Universidade de Brasília é nossa. Então, nesse sentido, eu queria convidar a todos, vou ver ainda a data mais conveniente, para lançar esse livro aqui. E um detalhe muito importante: esse livro vai ser distribuído gratuitamente, porque é assim que eu achei melhor de fazer esse trabalho. Muito obrigado, e desculpem aí por trazer um assunto diferente, mas eu acho que é muito importante, porque ele diz respeito ao nosso encontro, diz respeito à Universidade de Brasília e diz respeito principalmente a uma coisa que eu, por exemplo, tinha comigo: a paz é paradeiro. Não é não, a paz é ação também. Ela é uma ação inteligente, estratégica. Pegar em armas quem? Os estudantes? Era outra opção. Então, a paz fez com que a Universidade de Brasília, que nós estamos aqui frequentando, ela continuasse, e, como eu digo aqui, a universidade resistiu. Muito obrigado. Eu tenho duas perguntas. A primeira: por que você escolheu o Brasil, sendo que os grupos excluídos da população ocorrem no mundo inteiro? E nós vimos no depoimento do Dr. Willam, que o Brasil passou por uma situação política muito difícil, e nós vimos que muitos refugiados ocorrem por problemas de insustentabilidade nos seus países de origem. E também na América Central, nós vemos uma migração muito forte em direção aos Estados Unidos, porque os governos locais, em muitas cidades, perderam o controle para o crime organizado, e as pessoas não puderam mais sobreviver, abandonando suas cidades, bairros inteiros. São mais de 100 milhões de refugiados no mundo. Então, por que você escolheu o Brasil? Ok. E em qual país o esforço, and in what country in the world the efforts of Sama-Sama is more successful? Thank you. In honesty, it was by accident that we came to Brasilia. One of my really good friends. No começo foi como quase por acidente. Nós tínhamos um amigo que estudava em Londres e ele, ao ver a maneira como o projeto era desenvolvido, decidiu vir trazer esse conceito para o Brasil. Nós também conseguimos um financiamento, um fundo para começar o projeto. Porém, em breve, nós iremos precisar de mais recursos, porque teremos que treinar essas pessoas para levar o projeto a cabo. A nossa parte principal está em Londres, mas nós temos projetos em Japão, Índia, África do Sul, Mongólia, Austrália e além de outros menores. Eu gostaria de agradecer muito a você, por trazer essa energia tão positiva desse projeto, Sama-Sama. Então, um projeto muito importante. Não vou falar mais nada, porque nós estamos aqui com o adiantado da hora. Então, gostaria também de agradecer a presença de todos e todas, em nome do CEAM, dos Centros de Estudos Avançados Multidisciplinares, da Universidade de Brasília.